Boa noite mais uma vez, meus irmãos. Boa noite. Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Se serve a ajuda, a dica, é o último livro da Bíblia. Você vai de trás para frente, quando você chegar no capítulo 3, aí você fica de pé, por favor, em referência à palavra. Todos encontraram? Monteiro, você pode fazer a leitura, por favor, irmão, do verso 1 até o verso 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode orar por nós, por favor. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por mais um dia na Tua casa, na Tua presença, e pedimos, Pai, que o Senhor elucide, Senhor, a Tua palavra, que nós possamos entender o que o Senhor quer passar para a nossa igreja, o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, e que o Senhor use o anjo da Tua igreja, nosso pastor, para que da boca dele saiam as Tuas palavras, e sejamos edificados pelo Teu poder, o Teu amor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Muito obrigado. Como os irmãos estão bem acostumados, esses últimos domingos nós estamos expondo estas 7 cartas que foram escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essa região da Ásia Menor que fica onde hoje nós entendemos como sendo a Turquia. Nós já vimos 4 cartas. Vimos a carta em Éfeso, a igreja de Éfeso. Vimos também a carta escrita à igreja de Esmirna, a carta à igreja de Pérgamo. Domingo passado nós vimos a carta escrita à igreja em Tiatira. E hoje nós vamos ver esta 5ª carta, que é a carta que o Senhor Jesus mandou escrever, que por intermédio do apóstolo João, ele escreveu à igreja na cidade de Sardes. E como nós estamos fazendo nesses últimos domingos, meus irmãos, qual seria o contexto dessa igreja que se localizava na cidade de Sardes? Primeiro que nós sabemos que aquela situação era de muita perseguição por parte do Império Romano. Todos os habitantes, todos os moradores que estavam debaixo do poder do Império de Roma tinham que adorar o imperador. Aqueles que não adorassem o imperador, eles teriam os seus bens tomados, teriam as suas casas tomadas, perderiam os seus recursos, muitos seriam expulsos das suas moradas e inclusive poderiam ser até mesmo mortos se não adorassem o imperador. Mas aí nós chegamos à cidade de Sardes, meus irmãos, e essa cidade de Sardes, ela foi uma cidade belíssima. Ela teve ali o seu auge no século 7 a.C., mas aí por volta de 529, mais ou menos, um rei persa chamado Ciro, ele invadiu aquela cidade.
ele tomou aquela cidade. E meus irmãos, é interessante nós sabermos que era uma cidade muito bem protegida, com muros muito altos. Essa cidade ficava no alto de uma colina, e os seus moradores, por ser essa cidade uma cidade também militarizada, eles achavam que estavam imunes aos seus inimigos. Mas aí, meus irmãos, por causa da arrogância daquele povo, também por conta da arrogância do seu rei, então um soldado do rei Ciro, lá da Pérsia, ele achou, Alberto, uma fenda naquela muralha, e por aquela fenda ele entrou. E ele entrou e abriu os portões da cidade, e como todos estavam dormindo, então os soldados persas tomaram aquela cidade sem que encontrassem nenhuma resistência. Tempos depois, aquela cidade foi destruída, foi tomada por um homem chamado Antíoco Epifânio. Nós já falamos sobre ele aqui. Mais tempo para frente, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, ele reconstruiu essa cidade, e agora ele implementou a cultura grega, a cultura helênica, e a padroeira daquela cidade passou a se chamar Cibele. E Cibele tinha, meus irmãos, conforme os seus adoradores, o poder de ressuscitar mortos. É por isso que vocês vão ouvir Jesus dizer: vocês têm fama de estar viva, mas está morta. Porque, meus irmãos, eles pensavam, os moradores daquela cidade achavam que Cibele podia ressuscitar mortos, quando nós sabemos que só um tem esse poder e autoridade. Como é o nome dele? Jesus Cristo. Século 17, depois da era cristã, um grande terremoto destruiu essa cidade. E um imperador romano chamado Tibério, ele reconstruiu uma parte dessa cidade. Daí, essa cidade viver do passado, lembrando da sua glória do passado. E essa glória do passado desta cidade também vai se confundir, meus irmãos, com essa igreja que se localizava na cidade de Sardes. Então esse é o contexto dessa cidade. E aí vamos ver agora o que é que Jesus escreve para essa igreja. Jesus vai mandar João escrever: ao anjo da igreja escreva, ou seja, ao pastor dessa igreja, ao líder dessa igreja escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É Jesus dizendo, meus irmãos: olha, João, escreva ao pastor dessa igreja que quem está mandando escrever estas palavras é o próprio Deus, que tem o poder e a autoridade sobre tudo e sobre todos. Eu sou o Deus Criador do universo. Eu tenho poder, inclusive, sobre a morte. Eu posso fazer qualquer coisa, porque para mim nada é impossível. E quando Jesus disse: olha, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ele está dizendo aqui para você e para mim que esses são atributos exclusivos de Deus. E sendo Jesus o próprio Deus, ele está puxando para si esses atributos. Mas aí, meus irmãos, essa é uma daquelas cartas em que nós encontramos críticas e elogios. A última das 4 cartas que nós encontramos críticas e elogios. Só que ao contrário das outras, Jesus não começa já aí com elogios, ele já vai direto com críticas. E Jesus vai dizer: eu conheço as suas obras. É como Jesus dizendo, irmã Aparecida, irmã Dorinha: eu sei o que é que vocês estão fazendo. Os meus olhos estão muito abertos e todos os passos que vocês estão trilhando, eu estou vendo. Nada passa desapercebido aos meus olhos e tudo está debaixo do meu controle. Eu conheço as suas obras, eu sei o que você está fazendo. Você tem fama de estar viva, mas você está morta. E isso é muito sério, meus irmãos, porque como nós vimos no contexto dessa cidade, ela vivia de uma glória do passado.
E Jesus agora está se dirigindo para essa igreja e diz: olha, vocês estão do mesmo jeito, vocês estão misturando a história de vocês com a história dessa cidade. É como se aquela igreja tivesse se fechado entre 4 paredes e ela não olhava mais para fora, ela não via a realidade que estava para além das portas, para além dos muros. Aquela igreja, ela vivia na glória do seu passado. Aquela igreja estava acomodada, meus irmãos. E essa é uma triste realidade que não foi apenas para a igreja da cidade de Sardes, mas essa também é uma realidade que nós encontramos nos dias de hoje. Nós vemos cristãos acomodados, nós vemos cristãos que não querem mais sair da sua zona de conforto. Nós percebemos que os cristãos estão agora somente descansando, querendo só receber, como nós costumamos dizer, querendo apenas o venha a nós, venha a nós, venha a nós, e vosso reino nada. Os crentes agora se acomodaram, cruzaram os seus braços, não querem mais trabalhar, não querem mais servir, não querem mais ler Bíblia, não querem mais orar, não querem mais dobrar os seus joelhos, não querem mais sair para evangelizar. Olha, nós já fizemos 2 cultos familiares. Eu espero que no próximo você saia da sua zona de conforto. Meus irmãos, eu ainda sou do tempo, e não é saudosismo, mas é uma alegria que eu tinha, porque quando eu chegava no domingo eu tinha prazer, alegria, e eu contava os minutos para estar na casa do Senhor. Mas parece que os crentes agora ficaram acomodados. Agora que tem internet e redes sociais, é mais conveniente ficar deitado na cama, ouvindo qualquer tipo de pregação que agrade o seu ouvido, do que ter comunhão com os irmãos da igreja. É aquela desculpa: está chovendo lá no Chuí, ou lá no Iapoque, mas nós estamos em João Pessoa. Ah, mas está chovendo lá no Polo Sul, mas você mora numa cidade litorânea. E saia da sua zona de conforto, arranque essa preguiça, joga fora esse comodismo. Para de viver naquele tempo que você dizia que gostava de servir a Deus, que se alegrava em usar os dons e talentos que Deus te deu. Sinta a alegria de novo, de engraxar o sapato no domingo, de passar a roupa, de deixar ela toda bonitinha, perfume colocado, barba feita, barriga para dentro, peito para fora, 1, 2, 1, 2, 1, 2. É brincadeira. Mas você devia se alegrar em estar na casa do Pai. Mas parece que qualquer motivo é suficiente para a gente não mais sair de casa. E Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Você tem fama de estar viva, mas você está morta. Meus irmãos, é tão triste, porque o que nós temos encontrado ultimamente são igrejas que estão praticamente usando a linguagem hospitalar. Parece que tem igrejas que estão agora numa UTI espiritual. E sabe quais as características que nós encontramos de uma igreja que entra numa UTI espiritual? Primeira característica, meus irmãos, é que ela não sente mais prazer na palavra. É uma igreja que não prega mais a palavra. É uma igreja que não tem mais motivações para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. São aquelas igrejas que vivem de fazer eventos. E evento, viu? Parece um ventilador ligado, porque é evento. Aí é onde nós encontramos as mulheres cheirosas. É onde nós encontramos cuidado com a bala valentina. É onde nós encontramos festa de todo tipo. É mulheres para um canto, homens de outro, e cuidado, e é festa, é show gospel. Mas quando se fala em ir para a igreja, ah não, eu estou cansado, onde teve um show gospel? E aí o que acontece, sabe o quê? Os pregadores começam a anunciar aquelas teorias da prosperidade. É onde as igrejas começam apenas, e só se fala em expulsão de demônios,
e só se fala em prosperidade. E agora entrou a moda do coaching, que você não pode sofrer, que você é os olhos que brilham em Jesus, que você brilha mais do que o ouro puro de Ofir, e palavra que é bom nada, e só começa com esse tipo de evento, esse tipo de palavrinha bonitinha, mas que não promove você ao arrependimento. Não promovem, não levam você ao arrependimento. E aí, meus irmãos, nós encontramos essas pessoas, e aí começa a fazer campanha. Aí é campanha das 7 lâmpadas de LED, aí é campanha do candeeiro de Jeová, aí a rosa benzida com a água do rio Jordão. Aí começa, e os pregadores vão se escravizando, porque todo mês tem que arrumar uma campanha nova, e todo mês tem que arrumar uma coisa nova, porque como não tem palavra, eles têm que ficar arrumando subterfúgios para manter as pessoas presas na igreja. É preciso pregar a palavra. Quem tem poder para salvar e para perdoar é a palavra. E igrejas que deixam de pregar a palavra é porque já estão numa UTI espiritual. Uma segunda característica de igrejas que estão agora à beira da morte na UTI espiritual é porque são igrejas que perderam a capacidade de influenciar o mundo. São aquelas igrejas que preferem pintar as suas paredes de preto. São aquelas paredes que, quando nós encontramos os membros da igreja, a quantidade de divórcios dentro da igreja é igual ao do mundo. As músicas que são cantadas, que são louvadas dentro da igreja, são iguais às músicas do mundo. As pessoas dentro da igreja falam como se fossem pessoas mundanas. É quando o mundanismo entra na igreja. E meus irmãos, sabe quando é que o mundanismo entra no seu coração? Quando você deixa de se escandalizar com as coisas erradas, que são abomináveis diante de Deus. É quando o mundanismo entrou no seu coração e você nem percebeu. Você vive igual uma pessoa do mundo e você nem percebe. Porque o seu coração já está tão endurecido, o seu coração já está tão anestesiado com as coisas do mundo, que você já nem se espanta mais. É como se colocassem Mateus e Vitor, 2 carros numa estrada de terra. Um carro é a igreja e outro carro é o mundo. Estrada de terra. O carro que vai na frente vai promovendo o que para o carro de trás? Poeira. E se o carro da frente, meus irmãos, for o mundo, o que é que ele vai estar levantando para dentro da poeira? Para dentro da igreja? Aquela poeira que afasta as pessoas do Evangelho de Jesus Cristo. Quando na verdade o carro que tinha que estar na frente era o carro da igreja. Porque é a igreja que tem que influenciar o mundo. A igreja, meus irmãos, é o último freio moral da sociedade. E se a igreja não conseguir mais influenciar o mundo, então o que vai ser de nós? O que é que vai ser dos seus filhos? Se dentro da igreja eles não encontrarem mais aquele ensinamento correto, aquilo que agrada o coração de Deus. Porque no mundo eles não vão achar. Eles ainda acham aqui dentro. E é isso que nós ensinamos para as crianças na salinha. Mas se nem aqui elas encontrarem, então é porque nós perdemos a capacidade de influenciar positivamente o mundo. Uma terceira e última característica de uma igreja que está à beira da morte no UTI espiritual é aquela igreja que só vive do passado. É aquela igreja que fica se lembrando: ah, mas naquele tempo era tão bom, a gente não tinha medo de vir para a igreja. Ah, mas naquele tempo a gente nem precisava usar máscara, pastor, era tão bom, a gente podia se abraçar. Mas é quando você começa a pensar desse jeito, meus irmãos, aí você começa a amargurar o seu coração. Ah, mas pastor, naquele tempo eu gostava tanto de louvar e agora a minha voz já não dá mais. E aí sabe o que acontece?
Quando a gente só começa a olhar para trás, esquece que a vida é para frente, aí, meus irmãos, a gente começa a achar defeitos na igreja. Quando você para de olhar para Jesus Cristo e começa a olhar para o seu passado, aí você começa a encontrar defeitos na igreja. E tem. E eu digo logo aos irmãos, o primeiro sou eu. O primeiro problema da igreja sou eu. E quando eu entendo isso, aí eu sei que o problema não está na igreja, o problema está em mim. Porque se eu começo a entender que tudo está errado e todo mundo acha que está bom, que é o problema? Talvez seja no meu coração. O que Jesus está dizendo para aquela igreja: eu conheço as tuas obras, você tem fama de estar viva, mas está morta, porque abandonaram esses princípios, porque já perderam a capacidade de ser sal, de salgar o mundo. Mas Deus é tão bom, meus irmãos, Deus é tão misericordioso, que ainda assim, mesmo essa igreja, mesmo muitas vezes nós estando nessa situação, Jesus agora nos apresenta uma solução para tanto aquela igreja sair da aldeia espiritual, quanto para você e para mim também sairmos dessa apatia, desse marasmo. E Jesus vai dar aqui 5 passos para nós seguirmos. Primeiro passo, versículo 2. Jesus vai dizer: esteja atento. É como Jesus estivesse dizendo para você e para mim nessa noite: ei, presta atenção, acorda para Jesus. Ei, sai da sua zona de conforto. Ei, para dessa preguiça. Acorda, meu irmão. Ei, tem tanta coisa para fazer dentro da igreja. Você não pode ficar de braços cruzados. Jesus, Ele não precisa de você, mas Ele espera que você faça para a honra e glória do nome dEle. Sai da sua zona de conforto em nome de Jesus. Para de achar que todos precisam fazer e você está aqui só para receber. Não. Servo é aquele que serve. Quem merece ser servido aqui é Jesus. Nós estamos aqui para servi-lo, meus irmãos. E o maior exemplo Jesus nos deu quando Ele não precisava e serviu os seus discípulos. Jesus está dizendo: o primeiro passo, esteja alerta, fique atento, preste atenção, acorda, em nome de Jesus. Segundo passo, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, porque as suas obras não estão sendo agradáveis aos olhos de Deus. Tem coisa que está fraquejando na sua vida. Talvez seja você, a sua alegria, a sua motivação, a sua empolgação, o seu fervor. Fortaleça aquilo que está fraco. Volte a ter comunhão com Deus. Fortaleça os alicerces da sua vida espiritual. E que alicerce é esse, pastor? Você voltar às Escrituras, a ter a sua devocional todos os dias pela manhã, a tirar o seu momento de oração, um momento de reflexão só você e Deus, um momento de intercessão pelos seus irmãos, um momento de adoração ao seu Deus. O seu alicerce pode estar até fraquejado, mas dá para fortalecer, Felipe. Dá para revitalizar. Sabe, eu fiquei muito triste e ainda estou muito triste, meus irmãos. Antes de março de 2020, o que eu mais escutava: eu não tenho tempo porque eu trabalho muito, eu estudo muito. Se o meu dia tivesse 30 horas ainda seria pouco, porque eu sou muito ocupado, pastor, eu faço muita coisa, a minha vida é uma correria da pílula. Se o senhor soubesse, ia até cansar. Aí Jesus, escutando tudo que as pessoas estavam dizendo, ele disse: está certo. Mandou uma pandemia, travou o mundo. As maiores economias do mundo, Felipe, pararam. E Jesus disse: você não disse que não tinha tempo? Arrumei o tempo. E nós ficamos pelo menos 3 meses em casa em 2020.
E Jesus disse: o que você me pediu era o quê? Tempo. E o que foi que Jesus deu? Mas aí as pessoas em casa, e tome Netflix, e tome Amazon Prime, e tome live de sertanejo na televisão, na internet, na rede social. Aí, pela graça e misericórdia de Jesus, Ele permitiu que as coisas começassem a voltar ao normal. E sabe o que é que eu estou ouvindo de novo, meus irmãos? Pastor, a minha vida voltou a ser a correria de sempre. E eu já não tenho mais tempo de novo para ler a Bíblia. Eu já não tenho tempo de novo para orar. Eu já não tenho tempo de novo para adorar o meu Deus. Qual foi o ensinamento que ficou da pandemia? Pelo visto, nenhum. Será possível, meus irmãos, que Deus vai precisar mandar algo pior do que essa pandemia? Para você entender que você tem que ter um tempo na sua vida para Jesus. Porque se você não tiver, Jesus arruma. Nem que Ele mande outra pandemia na sua vida, nem que Ele mande uma doença que lhe deixe prostrado de cama, mas se Ele quiser, Ele vai arrumar tempo na sua vida. Fortaleça a sua vida espiritual, é o segundo passo. Terceiro passo, lembre-se do que você ouviu e recebeu. E agora? O que foi que nós recebemos e ouvimos mesmo? Que nós precisamos nos lembrar, meus irmãos? É da mensagem do Evangelho. Talvez você tenha esquecido, mas Jesus está dizendo o terceiro passo para você sair dessa UTI espiritual. Lembre-se do Evangelho que você ouviu e recebeu. Mas pastor, eu não lembro. Ou talvez eu nunca ouvi. Pois escute agora, a mensagem do Evangelho é essa: é que Deus, pelo poder da sua palavra, criou todas as coisas do nada. Ele criou o universo e colocou um casal para que crescesse e multiplicasse. Mas acontece que aquele casal, Adão e Eva, desobedeceu a ordem de Deus. E porque eles desobedeceram, eles comeram daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles pecaram contra a santidade de Deus. E a consequência do pecado deles foi que agora eles foram destituídos da presença de Deus. E Deus disse para eles: se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. E meus irmãos, qual é o salário do pecado? E por causa da queda do homem, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou, a morte entrou também. E é por isso que nós sofremos e padecemos com doenças. E é por isso que nós envelhecemos. E é por isso que passamos por tantas tribulações. Passamos inclusive pela primeira morte, que todos nós passaremos um dia. E depois dessa primeira morte também vai vir uma segunda para alguns. E essa segunda morte é mais grave, porque aqueles que morrerem pela segunda vez irão para o inferno. E verão e usufruirão da ira de Deus permanentemente, diuturnamente, 24 horas por dia, por toda a eternidade, e não vão ter um pingo da graça de Deus. Aí você se pergunta: mas se meus primeiros pais pecaram, como é que eu vou conseguir a minha salvação, irmã Cleide? Não vai conseguir. Pelos seus próprios méritos você não consegue. É onde entra agora a boa notícia do Evangelho. É que Deus sabia que os nossos primeiros pais iam pecar. E eles desobedeceriam à vontade de Deus. E é por isso que Deus quis que o seu único filho viesse à terra, se esvaziasse da sua glória, se levantasse do seu trono, assumisse forma como de homem e vivesse a sua e a minha vida, e morresse por você e por mim, para que o nosso pecado fosse perdoado, para que a nossa dívida fosse anulada e para que nós não passássemos mais pela segunda morte. Essa é a boa notícia do Evangelho. E para completar, meus irmãos, ele disse: porque ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E ele disse que vai voltar um dia. E é por isso que nós esperamos com tanta alegria, com tanta expectativa, com uma esperança certa de que Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja. Aleluia! Aleluia! A pergunta que eu faço: você vai estar
nesse remanescente, nesse que permaneceu firme, nesse que não dobrou os seus joelhos para o pecado. Essa é a boa notícia do Evangelho, meus irmãos, que Jesus morreu por você e por mim, que Ele ressuscitou, Ele anulou a nossa dívida, Ele nos reconciliou com Deus Pai, e um dia Ele disse que vai voltar para nos buscar. Quando vai ser isso? Nós não sabemos, mas Ele disse que vai, e se Ele disse que vai, pode esperar, porque Ele vai voltar. E quando Ele voltar, nós reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Há um banquete celestial preparado para você e para mim, e o seu lugar já está lá reservado. Você pode até um glória a Deus por isso. Tem um lugar reservado para você lá no céu. Mas é preciso que para isso, primeiro você esteja alerta. É preciso que você fortaleça a sua vida espiritual. É preciso que você se lembre da mensagem do Evangelho. O quarto passo, Jesus vai dizer agora, e olha, obedeça esse Evangelho, obedeça a mensagem do Evangelho. E obedecer aqui, meus irmãos, é mais do que conhecer, é viver essa realidade do Evangelho. E quando você passa a viver essa realidade do Evangelho, então você vai entender que a ordem de Jesus Cristo, aí é onde entra agora o quinto passo. Ele diz que é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados, porque sem arrependimento não existe perdão. Sem arrependimento, meus irmãos, nós não obteremos o perdão de Jesus. É preciso que nós nos arrependamos. E se nós seguirmos esses 5 passos, certamente Jesus garante que nós sairemos dessa quase morte, dessa UTI espiritual. Jesus estava falando aqui, Cícera, para a maioria daquela igreja de Sardes, da cidade de Sardes. Eles estavam acomodados, eles estavam meio que anestesiados, eles estavam vivendo do passado, eles já não olhavam mais para frente. E sabe qual o grande perigo, meus irmãos? De quando nós olhamos para frente, aliás, quando nós andamos para frente, olhando para trás, é que pode aparecer um poste na frente, e você vai meter a pancada dele. Se você dirige a sua moto, se você pilota a sua moto, Mateus, olhando pelo retrovisor, você pode nem ver um buraco no chão, e você pode cair com moto e tudo. Então, meus irmãos, o grande problema da maioria daquela igreja é que eles estavam acomodados, cheios de uma glória do passado que já nem existia mais. Mas louvado seja Deus que tinha uma minoria nessa igreja, tinha uma pequena parte. Versículo 4, e Jesus vai dizer: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Tinham ainda alguns, uma pequena parte, uma minoria, que não quiseram contaminar as suas vestes, que não se renderam às práticas erradas, que não abandonaram a leitura bíblica, que não deixaram de ser aqueles que influenciavam o mundo, Jair, que não viviam apenas da glória do passado, mas que continuavam servindo a Deus, que permaneciam alertas, que fortaleciam-se sempre na sua vida espiritual, que não esqueciam da mensagem do Evangelho, que obedeciam e que se arrependiam dos seus pecados. E Jesus está dizendo: olha, para esses poucos, esses que não quiseram contaminar as suas vestes, estes andarão comigo para sempre, vestidos com roupas brancas, com vestes brancas, porque são dignos. O que Jesus está dizendo para você e para mim nessa noite é que aqueles que não se contaminaram com o mundo, aqueles que permaneceram firmes, que não retrocederam, que permaneceram alertas, estes continuarão andando com Jesus por toda a eternidade. Jesus já anda conosco agora,
Mas ele diz que para aqueles que não contaminaram as suas vestes, eles continuarão andando com Cristo para todo sempre. E estes terão vestes brancas. Quando nós ouvimos aqui vestes brancas, é Jesus dizendo para aquela igreja, para aqueles que permaneceram firmes: estes serão declarados santos e justos. A pergunta, Tatiana, que nós precisamos responder para nós mesmos: será que nós temos corrido para não contaminarmos as nossas vestes? Será que nós podemos ser um dia aqueles que andarão com Cristo Jesus com vestes brancas, sendo declarados santos e justos diante de Deus? Agora precisamos também ter em mente que nunca vai ser pelos nossos méritos, sempre vai ser pelo mérito de Cristo. Nunca vai ser pelas nossas obras, sempre vai ser pelas obras de Cristo. Nunca vai ser pelo nosso querer, mas já foi do querer de Cristo. Essa minoria, eles não quiseram se contaminar, permaneceram firmes. E aí, meus irmãos, vem a recompensa. Versículo 5. Por favor, Deus, versículo 5. Primeira parte. O vencedor será igualmente vestido de branco. Até aí. O vencedor será igualmente vestido de branco. Pense numa situação hipotética, Daniel. Não existe isso, gente. Mas pensa, Pia e Mateus. Imagina que tem um portal celestial lá na frente. E um dia todos nós teremos que entrar. Ou passaremos por um julgamento para ver se nós temos a capacidade de entrar por aquele portal ou não. E vai ter lá o justo juiz, lá na porta. E aí você vai perguntar: eu sou merecedor de entrar por esses portais? Sabe o que Jesus, sabe o que aquele juiz vai dizer para você e para mim? Não. Não. Sabe por quê? Porque não existe méritos em nós. Não existe nada em nós que nos habilite a entrarmos no céu. Porque as nossas obras, se forem investigadas, e são investigadas por Deus, vão nos incapacitar de entrarmos por nossos méritos no céu. Nós não conseguiremos nunca, meus irmãos, por nós mesmos, entrarmos no céu. Mas aí é onde entra agora a glória de Jesus, a obra perfeita de Cristo Jesus naquela cruz, quando Ele comprou a nossa passagem. Ele pagou por alto preço, um preço de sangue, o valor da nossa passagem, e a nossa entrada foi garantida, não por nós, mas porque Cristo fez tudo isso por nós. Ah, glória a Deus. E não para por isso não, meus irmãos. A segunda parte da recompensa, Deus, por favor. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Veja, nós não apenas ganhamos a nossa passagem grátis para o céu por causa de Cristo Jesus, mas Ele ainda promete para você e para mim que o seu e o meu nome jamais será apagado do livro da vida. Olha, não é que ele vai ser escrito, não. Ele já foi, meus irmãos. Desde antes da fundação do mundo, Jair, o meu e o seu nome já estão escritos lá, ó, tempos e tempos. E quem escreveu? O próprio Deus. E sabe quem está garantindo aqui que o nosso nome, irmã Cleide, não vai ser retirado de lá? É Jesus Cristo. Porque no dia que Cristo voltar, meus irmãos, e quando houver aquele dia do grande julgamento, e quando nós estivermos diante de Deus, o justo juiz, e quando chegar a nossa vez, e quando Deus for avaliar as nossas obras, tudo aquilo que nós fizemos durante toda a nossa vida, aí nós teremos ao nosso lado um advogado fiel, que é Jesus Cristo, e Ele vai dizer: meu Pai, este eu reconheço, eu morri por Ele naquela cruz, eu entreguei a minha vida por Ele, eu perdoei os pecados dEle, eu anulei a dívida dEle, e pode deixar Ele entrar.
porque eu já fiz tudo por Ele. Eu o reconheço diante do meu Pai e dos anjos que acompanham o meu Pai. Meus irmãos, todos nós um dia morreremos. E quando nós morrermos, o nosso registro civil, ele vai ser apagado. Todos nós, um dia, receberemos uma certidão de óbito aqui. Mas quando estivermos na glória, esse nosso nome jamais vai ser apagado dos registros celestiais. Quando nós tombarmos aqui nesta vida, a nossa alma vai subir de novo para os braços do Pai. E dessa vez, já não vai mais ter choro, nem dor, nem pranto, nem pandemia, nem nada. Toda essa agonia e sofrimento que nós passamos aqui vai ser coisa do passado. É interessante, meus irmãos, que isso tudo que nós estamos passando aqui, quando nós estivermos na glória, a gente não vai nem se lembrar mais disso. A gente não vai nem se lembrar mais. De que importa alguns anos de sofrimento comparados à glória eterna que nos aguarda, meus irmãos? E Jesus complementa esta carta dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está dizendo: presta muita atenção no que você acabou de ouvir, no que você acabou de ler, e não esqueça disso, porque quem está falando é aquele que tem poder e autoridade sobre todas as coisas, aquele que diz que céus e terra passarão, mas as suas palavras, essas jamais passarão. Essas jamais passarão. Sabe, meus irmãos, eu não queria passar pela tristeza de pastorear uma igreja que tem o título de ser uma igreja morta-viva. Eu ouvi um relato de um pastor dizendo que uma vez ele quis chocar a igreja. Ele trouxe um caixão para dentro da igreja, Francisco. E quando aquele pastor disse que havia como é que chama? É um sepultamento, é o velório. E ele disse que naquele velório seria naquela igreja. E no final do culto, todos os membros daquela igreja passaram e olharam para quem estava dentro daquele caixão. E sabe o que tinha dentro daquele caixão? Naquela tampinha onde eles tiram para ver o rosto lá do cadáver, era um espelho. E quando as pessoas olhavam para aquele caixão e viam os seus rostos lá, meus irmãos, era como se aquele pastor estivesse dizendo: olha, hoje você está celebrando o seu sepultamento, porque talvez você tenha deixado o seu amor morrer por Deus. Talvez você tenha deixado o seu fervor espiritual morrer. Talvez você tenha deixado o seu amor pela sua igreja morrer. E hoje Jesus nos deu, meus irmãos, 5 passos para nós sairmos dessa UTI espiritual. E que lições nós tiramos nessa noite, meus irmãos? A primeira lição: olhe para si próprio. Você é um crente vivo ou você é um crente morto? Morto-vivo. Como é que tem sido a sua vida espiritual? Como é que tem sido a sua rotina espiritual? Que olha, meus irmãos, Jesus é muito paciente. E Ele é tão paciente que Ele disse: olha, eu dei 5 passos para vocês, mas e se eu não quiser ouvir? Jesus disse: mas se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, e você não saberá a hora que eu virei contra você. Como eu disse a vocês, Jesus, quando Ele quis, Ele parou o mundo, literalmente. Todos os países, todas as cidades, todos os moradores foram obrigados a passar por 2 vezes, 3 vezes em casa. Deus está dando uma amostra grátis do que Ele pode fazer.
E se ele quisesse ter acabado com tudo naquele momento, meus irmãos, ele tinha acabado. Mas Jesus está dando mais uma oportunidade para você, para que você não seja um crente morto-vivo, para que você saia da sua zona de conforto e você volte a servir a Deus, a amar a Deus, a adorar a Deus com todo o fervor que você tiver dentro do seu coração. Então, o segundo ensinamento: pare com a sua vida de faz de conta. E eu pensei muito antes de dizer isso, meus irmãos. Abandone a sua vida de faz de conta. Eu sei que você deve estar pensando: que faz de conta é esse? É que tem muitos de nós que fazemos de conta que lemos a Bíblia todos os dias. Muitos de nós fazemos de conta que temos momentos de oração, que nós brincamos de fazer de conta que nós temos momentos devocionais com Deus, momentos de adoração, momentos de exaltação, momentos de intercessão. Muitos de nós estamos fazendo de conta que ouvimos pregações da igreja, da própria igreja, da nossa igreja. Quando as pessoas não podem vir à igreja, alguns apenas clicam lá no culto para contar como mais uma pessoa que abriu, mas não escuta a mensagem da pregação toda. Pare nessa sua vida de faz de conta. Jesus está dizendo para você agora: olha, você está querendo enganar quem? Eu conheço as tuas obras, eu sei o que vocês estão fazendo. E mais, meus irmãos, ainda temos o privilégio e a oportunidade de estarmos na casa do Pai toda quinta e todo domingo, e mesmo assim você tem faltado. Mas haverá um dia, como diz o salmista, haverá um dia em que você vai procurar Deus e Ele não vai ser encontrado por você. Ele não vai deixar você encontrá-lo. Isso é sério demais. Vai ter um dia que você vai implorar para ter um encontro com Jesus e Ele vai dizer: agora é tarde. Eu dei todas as chances, todas as oportunidades para você, mas você desprezou, você jogou fora, você recusou, porque você estava vivendo uma vida de faz de conta. Terceira lição: lembre-se da mensagem do Evangelho. Esse mesmo Deus que é muito paciente com você, Ele te ama, tanto te ama, que Ele deu o Filho dele para você, para morrer por você naquela cruz do Calvário. Ele garantiu para você perdão dos seus pecados. Ele permitiu para você reconciliação com Ele. Ele garantiu a você que, se você se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele garantiu para você glória eterna, vida eterna, um banquete celestial pelos séculos dos séculos. Volte-se para o Evangelho, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Até quando nós não sabemos, mas ainda dá tempo. E finalmente, uma última lição. E uma dica minha para você. Sabe como é que você volta a ser um crente vivo, cheio de vida, cheio de alegria, cheio de vigor? Volte às Escrituras. Volte a sentir prazer em ter momentos de oração. Porque quando você lê, você escuta a palavra de Deus. E quando você ora, você está conversando com Deus. Volte a ter momentos de intercessão por você e pelos próximos, pelos seus irmãos. Volte a ser sal e luz nessa vida. Volte a influenciar o mundo. E pare de ser influenciado. Pare de querer imitar o que o mundo faz. E seja aquele que é um referencial. Assim como os navios olhavam para o farol quando se aproximavam do litoral, seja você aquele farol que ilumina a sociedade, que se diferencia da sociedade, que é um exemplo positivo diante das pessoas. E finalmente, meus irmãos, você quer ser um crente vivo novamente, pare de olhar para o passado. O que passou já passou. Não tem mais jeito não. Mas Jesus disse: olha, se você tomar a decisão a partir de hoje de voltar a andar com Jesus,
de colocar as suas duas mãos no arado de novo, de encher o seu coração de fervor, porque, meus irmãos, é isso que deve motivar o seu e o meu coração. É que o nosso nome já está escrito no livro da vida, e não tem quem arranque ele de lá, não tem borracha que apague o seu e o meu nome de lá, porque quem escreveu foi Deus, e não tem quem tire. E isso deve ser um motivo que nos faz vibrar de alegria quando nós acordamos e agradecemos a Deus pelo dia que está começando. É pela saúde, é pelo trabalho, é pela alegria de ter os filhos dentro de casa, ou também pela alegria de ver que os filhos estão criando as suas famílias, que vão ter novas famílias. É ter aquela alegria de no domingo se alegrar, porque a esperança, a motivação é ver que há outros irmãos iguais a você, que querem estar na casa do Pai, que gostam da sua presença, e que juntos nós formamos uma grande voz para louvar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Não seja um crente novo vivo, não, em nome de Jesus. Peça a Deus de volta aquela alegria que talvez tenha se apagado. Deixe de se acomodar. Volte a amar a sua igreja e queira o melhor para a sua igreja, e traga de volta pessoas para que sintam essa mesma alegria que nós sentimos aqui, meus irmãos. Vamos ficar de pé. Eu confesso que nessa noite eu nem queria trazer uma palavra tão dura, meus irmãos, mas essa era a mensagem que Deus tinha preparado para essa noite, porque aquela igreja de Sardes, por ter se acomodado, ela precisou de um choque, e talvez hoje Deus esteja dando esse choque no seu coração, para que você desperte, para que você volte a ficar esperto, alerta, para que você fortaleça aquilo que estava fraco, quase quebrando, para que você lembre da mensagem do Evangelho, para que você obedeça à vontade de Deus, e para que você se arrependa dos seus pecados. Enquanto vai ter um pequeno louvor agora, enquanto o nosso irmão vai trazer os elementos da Santa Ceia, eu queria que você cantasse esse louvor. Nós vamos incrementar agora esse louvor aqui na igreja. Eu queria que você fosse decorando esse louvor, porque nós vamos cantá-lo outras vezes. Irmão Marinho, por favor, pode passar os elementos. E a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Todos receberam os elementos? Sabe, meus irmãos, nós cremos em tudo isso que nós acabamos de cantar. Nós cremos que o Deus Pai tinha um plano perfeito, e que fazia parte desse plano que Cristo saísse do seu alto e sublime trono e assumisse o seu e o meu lugar. E Ele perdoou o seu e o meu pecado, e o Espírito Santo nos selou. O Espírito Santo agora faz um trabalho de regeneração em você e em mim, e é Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. E nós que éramos desgarrados, agora nós fomos comprados por um alto preço. Nós temos um dono, nós temos um Pai zeloso, e Ele é tão zeloso, Ele é tão bondoso, que para perdoar os nossos pecados, Ele derramou toda a sua ira no seu único Filho, Jesus Cristo. E quando nós comemos desse pão, nós estamos lembrando também deste sacrifício, quando Jesus entregou-se como uma ovelha indo para o matador, e Ele foi calado, sem reclamar. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que você hoje tenha vida e vida em abundância. Comamos todos. Da mesma forma, quando nós pegamos esse cálice, esse suco, que é tão saboroso hoje, e nós estamos nos aproximando da data em que nós comemoramos
aquele que foi o maior e mais importante dos milagres, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele precisou derramar aquele sangue para que você fosse purificado, para que agora você tenha acesso a usar vestes brancas, puras, sem máculas, sem defeitos, o defeito que foi promovido pelo pecado. E quando Jesus derramou o seu sangue, Ele lavou as nossas vestes, nos deixou alvos mais do que a neve. E agora nós temos a certeza de que um dia nós iremos usar roupas tão brancas como a que Jesus manda descrever nesse texto que foi lido nessa noite. Bebamos todos, meus irmãos. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado porque somos o teu povo que se chama pelo teu nome. E reconhecemos, ó Deus, as nossas falhas. Reconhecemos os nossos defeitos. Reconhecemos que por tantas vezes, ó Deus, nós andamos meio sonolentos, preguiçosos, acomodados, até um pouco relaxados, ó Deus. Mas que o Senhor nos tire dessa zona de conforto. Que o Senhor traga de volta aquele fervor que existia em nossos corações, quando nós sentíamos prazer em estar na tua casa, mesmo diante das dificuldades, e nada daquilo impedia que nós nos arrumássemos e nos preparássemos para ir à tua casa, ó Deus, porque nós sabíamos que desde aquele tempo a tua palavra viria fazer morada em nossos corações. Que o teu Santo Espírito vinha nos confortar e nos consolar, que o amor de Deus encheria a nossa vida, que a paz de Cristo seria derramada sobre nós e nós conheceríamos como assim nós conhecemos a paz que excede todo entendimento. Muito obrigado por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, rica e abundantemente. E até quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir.